sejam bem-vindos ao programa Caminho da Luz. Que alegria a gente se encontrar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre fraternidade. Olha que tema tão importante nesse momento aí, na atualidade, em todos os momentos, aliás. E para isso temos aqui a companhia do Carlinhos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Soraya. Uma alegria estar com todos vocês aqui no nosso programa. Lembrando, né, que nós somos do Centro Espírita Caminho da Luz, ficamos em São Paulo, no bairro da Água Rasa, Avenida Sapopemba 648. Se você quiser conhecer melhor todas as nossas atividades, acesse o nosso site, que é o www.centrocaminhodaluz.com.br. E pois é, Soraya, hoje a gente tem um assunto muito interessante, porque afinal, lamentavelmente ontem, lá em Manchester, né? Sim. Nós tivemos aí mais um ataque terrorista, que, se não me engano, deixou em torno de 19 mortos. Acho que 22 entre eles, mortos, eu vi. muito jovens. E a grande pergunta de hoje é essa que a gente vem trazer, né? Afinal, já somos uma família fraterna, né? Como é que nós vamos passar? Como é que é esse entendimento, né? Já que Jesus sempre nos colocou a todos como irmãos, né? Quem é, afinal, minha família? Indagava ele. Porque ele já compreendia que a família é universal, né? Então, essa família universal é que é o grande desafio. Será que nós já somos essa família universal? Então, participe aqui com a gente, né? Participe aqui pelo Facebook, que eu estou aqui ao vivo com você, faça seu comentário, ou pelo nosso WhatsApp, 996433827, né? Então, que você está vendo aqui embaixo. Então, participe com a gente. Eu estou aqui no Face e a Soraya está direitinho aqui no WhatsApp para receber vocês nessa tarde. Sem dúvida nenhuma, sempre de luz quando a gente fala em Jesus, né? Com certeza. É bem legal isso, né, Carlinhos? É interessante porque, em geral, se fala em nome de um Deus, né? Em geral, a motivação talvez a maior parte dessas lutas aí sangrentas que a gente tem agora é em nome de um Deus. Aí a pergunta é, né, que Deus é esse? Que se criou todos como irmãos, se todos somos filhos do mesmo Pai, se todos somos filhos de Deus, por que que nós precisamos dessas barbáries ainda, não é mesmo? Tantas dores, tanto sofrimento. E aí a gente tem aqui uma criatura que veio ao mundo trazer paz, trazer irmandade, trazer fraternidade, que é o Martin Luther King, que tem uma história belíssima. Aqui a gente tem uma frase para a reflexão dele, que diz assim: temos que aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos. E hoje, quando a gente vê o noticiário, a gente diz, nossa, que gente louca, não é isso? Não dá a impressão de uma demência coletiva de algumas, né, de algumas pessoas que se juntam num mesmo ideal. Gente, um ideal não é só um ideal no bem, é um ideal, você acredita em alguma coisa, alguém de uma forma muito intensa, um carisma muito grande, começa um movimento como a gente vê, né? Não é só terrorismo, existem várias outras questões, mas é bem interessante essa frase dele, não é não? Porque qual é o sentido da nossa vida, Soraya? É vivermos egoisticamente, buscando apenas a nossa realização, sem pensar no outro. O que era Jesus se não o outro? Né? Ele veio confrontar as leis mosaicas do egoísmo, do orgulho, justamente para nos dar um novo caminho. Né? Há o outro em nossa vida, o outro sou eu e eu sou o outro, e juntos somos Deus. Né? Então, porque Deus está em tudo. Então, a grande busca é que nós comecemos a quebrar esses rótulos que nós trazemos. Ah, fulano
é espírita, fulano é católico, fulano é evangélico, fulano Ateu. é ateu, É. fulano é mortadela, fulano é coxinha. Ou seja, nós fazemos hoje, nós queremos que todos sejam entendidos, mas ninguém quer respeitar essa interação, que no fundo somos todos irmãos. Né? Não é possível que haja um Deus, por mais que cada Deus tenha o seu nome, né, e o seu significado, somos todos filhos dele. Né? Se somos todos filhos, independente dessa loucura, que para um Deus é uma coisa, para Deus é outra, não importa isso, não importa o nome dos bois. Né? O que importa é que deveríamos ser todos iguais, independente da nossa situação financeira, de raça, cor, gênero, ou seja, porque o legal da doutrina espírita é que ela nos vê como espírito. Né? Isso que é diferente de tudo. Então, é inconcebível um espírita traçar algum julgamento para qualquer outro que não acompanhe o nosso pensamento. É a questão de aceitação. Porque todos nós estamos aí como uma família, cada um temos o amor da mesma mãe e do mesmo pai, só que cada um vai para um lado e não deixa de ser uma família. Né? É interessante, porque eu acho impressionante a gente acompanhar o noticiário e acompanhar lá, olha, fulano de tal está encaminhando um míssil em direção a fulano de tal. Ah, o outro está explodindo um estádio. Como se nós não estivéssemos com a obrigação de vivermos em comunhão no mesmo lugar, no mesmo planeta. É como se a gente estivesse falando de lugares diferentes, né? O cara está morando lá em Marte, está mandando míssil aqui para a Terra. Não, o cara está morando aqui e como um louco, como um desvairado, atenta contra o seu próprio habitat, né? Então, é o único animal que faz isso, né? Se a gente nesta hora, a gente sai do reino hominal e a gente tenta, né, pensa de uma forma talvez até pejorativa, mas pensa, puxa vida, que sentido faz alguém querer destruir o planeta Terra, né? Ah, eu tenho armas químicas, não, eu tenho bombas atômicas, eu tenho... Oi, né? Qual é? O que é? Onde? Como que essas pessoas se baseiam? Em que elas acreditam essa onipotência? Né? É insano pensar sobre isso. Porque do mesmo modo que a devastação de uma floresta, a destruição de fonte de água, enfim, tudo que a gente faz que não é de forma colaborativa ou, no mínimo, com uma certa compaixão pelo outro, não faz o menor sentido. Então, a gente acaba morrendo como louco mesmo. Né? Porque se você não aprende a viver como irmão, imagina você lá na sua casa, né? Claro que a gente tinha uns perrengues com os irmãos. Normal, o irmão mais novo, o irmão mais velho, é uma briga aqui, é uma disputa de afeto, é um ciúminho, é uma coisa e outra, mas isso não significa que a gente está ali junto, porque a gente precisa partilhar a vida, aprender a conviver. E a família é um pequeno núcleo, né? Se a gente pode chamar dessa família universal, como é que a gente vai conseguir viver com outros que não nasceram ali na nossa casa, se a gente não aprende a viver nem na nossa casa, né? Porque é absolutamente heterogêneo, somos espíritos que estamos juntos por uma necessidade de aprendizado, mas eu sou diferente do meu irmão, da minha irmã, você é do seu irmão, da sua irmã, mas que junto a gente pode fazer algo melhor. Pois é, Soraya, eu queria agradecer aqui a presença da Cici Bueno Cruz Costa, da Irone Oliveira, da Lady Mística Ciccone, Fabiana Neres, da Hilda Stramaro e a Mercedes Marim Pedroso,
do Ronaldo Gonçalves e da Márcia Opa, Jorge. abraço Né? para todo Então mundo. tá aí um grande abraço a todos. Aí a nossa querida Cicone, ela diz: ser fraterno é ter gratidão a tudo e a todos. Né? Sem dúvida nenhuma que essa era a busca de Jesus. O que Jesus não instituiu aqui nenhum tipo de religião. Ele concebia a igreja primitiva da participação, da fraternidade. Não tinha na entrada da reunião a placa dizendo igreja do primeiro ao último dia, né? A igreja do evangelho espírita. Né? Não existia isso, né? Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele era irmanar, compreender o próximo, compreender o outro, entendendo que a felicidade ela tinha que ser repartida, né? Vivida, né, Soraya? Um abraço para Flávia de Fortaleza, diz que está gostando do programa. E ela diz que a gente realmente vai aprender a amar com a família consanguínea, né? Com todas aquelas dificuldades, com o povinho que acaba dando aquele cutucão na gente, né? Pisando no nosso calo, que são os nossos professores. Sem dúvida, né, Flávia? Todos aqueles que são contrários a nós, de alguma forma, eles nos impulsionam adiante, porque a gente precisa encontrar ferramentas de reflexão, né? Se alguém chega e só diz que você é legal, você fica naquela ali, na boa, na sua zona de conforto. Quando alguém diz que você está fazendo algo que não é tão legal, você vai aprender, vai pensar pelo menos a respeito. Aí depois ela diz que são os que nos ensinam, aí depois a gente vai aprendendo a amar indistintamente como ensina Jesus. É isso, e Jesus pegou pesado com a gente, né? Já falou assim de cara que a gente dá um valor imenso e é importante que a gente dê a consanguinidade. Não tenha dúvidas que a gente está ali junto, não tem acaso nenhum nisso. Então, a família ali, aquele núcleo que se forma, deve ser respeitado e honrado sempre. Mas ele, como um bom provocador, ele já vai e diz, você vai ter que romper essa fronteira. O muro lá, fechadinho, da sua casa, onde só vocês convivem, ele já diz que não. Aquela é um ensaio para que você quebre barreiras, muros e entenda o outro como seu semelhante, porque não faz o menor sentido. Para pensar, Carlinhos, faz algum sentido a gente só querer o bem para a nossa família e aí lá o seu vizinho do lado passa alguma dificuldade ou tem alguma necessidade em especial e a gente não vai fazer nada? Assim, é uma coisa que não dá para conceber, não é? Que a gente só pense na gente. Tem muita gente só pensando em si mesmo, não tem? Sim. Olha, principalmente num Tô local sentindo, próximo. tô tendo uma intuição. Né, parece que é uma concentração, principalmente Bem ali na no região de centro-oeste. Brasília. Na região de Brasília, ali, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é irmão, né? Não têm a mínima noção. Porque se tivessem alguma noção de irmandade, não cometeriam vamos dizer a palavra, essas aberrações. Como é que eu posso, né, compreender que eu tome a contribuição de alguém que seria em prol dela própria e de todos, e eu tome para si, para os meus interesses, para a manutenção da minha riqueza, do meu egoísmo, aonde está justamente, quer dizer, o confronto? Jesus vem nos inquirir, né? Onde está essa fraternidade? Principalmente, eu acho que uma das maiores exemplificações de Jesus é na parábola do bom samaritano. Sim. Justamente, por quê? Porque o samaritano era tido como a ralé da ralé.
o Ele mais era um mestiço, né? era o mais insignificante de todos. E Jesus fez o quê? Valorizou, deixou ali registrado o bom samaritano, aquele que pratica a caridade, aquele que é o que faz, o que realiza. Você não é a posição que você está, a religião que você escolhe, o país que você nasce. Não, você é aquilo que você faz, que você realiza no bem, na fraternidade, no amor e no respeito ao próximo, né? Pois é. E para a gente falar um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, participa aqui com a gente, manda a sua mensagem, a sua reflexão pelo Zap no 11 99643 3827 ou pelo Facebook, participa com a gente aqui ao vivo, pelo Facebook da TV Mundo Maior, a gente vai adorar ouvir aqui a sua participação. A gente tem uma frase aqui bem legal, Carlinhos, do Vitor Hugo, grande poeta, que dizia assim: somente pela fraternidade a liberdade será preservada. Não é à toa que é um francês, né? Fraternité, égalité, liberté, não é mesmo? E é interessante que a França hoje é um dos países em que a gente encontra um maior número também de ataques terroristas. É engraçado que a gente até reflete um pouco sobre essa igualdade proposta, essa fraternidade pela Revolução Francesa, não é? Que talvez tenha, em algum momento, tenha se perdido. Que se perdeu nos perdeu. limites do seu território. Sim. Né? O que deveria ser universal, e é o mais interessante, Soraya, porque o nosso Hipólito de Nizzar, Rivail, nosso querido Kardec, prezava sempre pela universalidade dos conceitos. Por isso que a doutrina espírita compreende Jesus como modelo e guia, porque a sua boa nova é universal, independente... Não dá para contestar, né? Falar de amor não dá para contestar. Não, independentemente de rótulo. Isso. Né? E o que Kardec tentou nos trazer justamente foi o entendimento da universalidade dos espíritos, que não cabia apenas àqueles que aceitavam a doutrina dos espíritos, mas a todos aqueles que agem com a verdade, com a caridade, com o amor, com a fraternidade, a igualdade e a liberdade. E a liberdade, né? Pois é. É bem interessante pensar que de algum modo, alguns desses itens foram sendo deixados de lado. E aí a gente precisa retomar, trazer de volta essa luz que veio aí com a Revolução Francesa e com outras tantas... alguns momentos aí da humanidade de bastas, de mudanças, de renovações e que a gente realmente precisa aí repensar. A gente também tem aqui uma frase da Lia Luft, que diz assim: que a gente possa ser mais irmão, amigo, filho e mais pai ou mãe, mais humano, mais simples, mais desejoso de ser e fazer feliz. Então, todas essas condições, irmão, filho, pai, mãe, elas são condições transitórias, temporárias. O espírito imortal está pai, está mãe, está um amigo, está filho, está esposa, mas num próximo momento pode ser que não seja assim. O espírito vai permanecer. Então, quando ela coloca isso aqui, a gente pode olhar à luz da doutrina espírita que nós sejamos mais humanos, mais simples, mais desejosos de ser feliz, de ser e fazer feliz. E é isso, a gente não... Quando a gente olha só no muro, no quadradinho que a gente vive, as coisas ficam sem vitalidade, sem mobilidade, fica uma coisa estagnada. Eu acho que o conhecimento fica preso ali. Quando você olha para essa frase, você percebe que fomos criados, sim, simples e ignorantes, para um dia sermos simples e sábios. Ê, beleza, hein? Já pensou? E, pois é, Soraya, eu sou um fã
da Lia Ela é Luft. maravilhosa. Ela que é lá do Rio Grande do Sul. Maravilhosa. Né? Uma escritora maravilhosa. Ela tem um Maravilhosa. livro que eu amo, chamado Perdas e Ganhos, né? Que é justamente essa análise do que nós podemos reconhecer às vezes como perda ou como ganho. Afinal, o que é isso? Sim. Né? Às vezes nós que achamos que estamos perdendo, quando ao contrário nós ganhamos. Né? Às vezes eu falo para alguém, a pessoa vem falar do seu problema, ou que teve uma separação, né? Aí eu falo, filho, você não perdeu nada, você, como diz os evangélicos, você ganhou um livramento, né? Então, é que a nossa análise, ela só é momentânea, no agora, ela não consegue ver o futuro. O que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, justamente, né, é algo doloroso, mas que cria raízes para uma modificação, que uma nova árvore cresça, com aqueles que não apenas se revoltem, mas que façam acontecer algo que mude o nosso futuro. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. A gente continua falando para vocês, por favor, quando a gente estiver no ar aqui no Facebook, compartilhe para que outras pessoas assistam, comecem a compreender um pouquinho do que é a doutrina espírita, essa grande família que nós gostaríamos que nos tornassem. E nós temos um convite especial para você, né? Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Nós precisamos muito da tua colaboração. A caridade é que nos move, que nos faz ser feliz por aquilo que a gente pensa enquanto o outro. E nós temos muitos outros necessitados. Então, acesse nosso site www.amigosdaboanova.com.br e lá tem todas as formas de como você pode ajudar, ser um sócio e participar dessa campanha maravilhosa que nos mantém no ar. Aguarde aí que nós voltamos já, já. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais.
Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, que bom que você ficou com a gente aqui na TV Mundo Maior, programa Caminho da Luz, né? Divulgue essa TV maravilhosa, todos os programas que aqui passam ao vivo agora, e você que está na nossa Rádio Boa Nova, que a gente continua conectado aí, o programa vai ao ar ao mesmo tempo pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. E, gente, eu estou aqui com o Flávio Oliveira Toninha. Ainda muitos irmãos estão vivendo na evolução como reptilianos, ainda cuidamos só da nossa prole. Pois é, a Helena Modesto dizendo que adora a TV Mundo Maior, é isso aí, divulgue e compartilhe aí todos os programas. A Rosa Maria Álvares, como fazer ou o que fazer para não perder a esperança? Jesus, minha querida, Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, é onde você vai angariar recursos para compreender que a nossa história é muito mais longa do que você imagina. E o Adalberto Navarro, né? Parabéns, obrigado aí pela participação, Adalberto. Pois é, a gente também um grande abraço para o Valdir de Araraquara, que manda parabéns aqui para a gente. E também para a Márcia Regina do Ipiranga, que diz que, ela pergunta como não tem muito a ver com o nosso tema, mas acredito eu pela complexidade do assunto, acho que a gente pode te dar aí uma luz. Ela diz como fica a situação de uma pessoa que tenta suicídio, um jovem de 15 anos, não consegue, como é que fica perante o mundo espiritual. Primeiro, um suicida é uma situação extremamente delicada, sofrida. Aquele espírito pode já ter na sua memória espiritual tentativas, ou ele tem uma dificuldade imensa de lidar com essa existência, de estar encarnado, de estar reencarnado. Então é bastante complexo, mas assim, para o espírito, quando ele consegue efetivar, se é isso que você perguntou aqui, o suicídio, como é que fica? A coisa mais difícil de administrar para o espírito que está do outro lado pelo suicídio é a própria consciência de perceber que ele continua vivo. Então, a maior dor é imaginar isso. Mas assim, nenhum espírito está abandonado por Deus. Todos nós estamos amparados por benfeitores amigos, por aqueles que nos auxiliam e sem dúvida nenhuma, o suicida também. Mas este jovem, Márcia, busca ajuda, precisa de ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica e o auxílio de uma assistência espiritual, tá? Então, todas essas frentes, você aí consegue auxiliá-lo de melhor forma. Continuando aqui, Soraya, a grande pergunta de hoje, afinal, né? Somos uma família universal? Esse era o grande propósito de Jesus aqui. E aí eu trago mais uma frase do nosso querido Martin Luther King, que lutou pela igualdade racial, né? Por isso que o Espiritismo pensa diferente. Enquanto eu penso o Espírito, não me importa o efeito dele, me importa é a causa dele. Se ele é branco, negro, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é velho, se ele é novo,
nada disso importa. Importa é o espírito. Somos todos tratados iguais pela justiça divina enquanto espírito. Mas como é que Deus vê o gay? Como é que Deus vê o negro, o vermelho, o amarelo? Deus não vê isso. A justiça é no espírito. Então, enquanto nós continuarmos ligados a essa condição visível, sensível do mundo, nós vamos sofrer, né? Infelizmente é assim. E Martin Luther King queria quebrar, queria que nós chegássemos na realidade aonde? No espírito que não tem cor. Não existe brancos, nem negros, nem índios, nem mestiços. O que existe é o espírito, né? Então ele diz aqui, aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Oh, Martin Luther King. E olha só, e foi assassinado, né? Tá aí, gozado, né? Jesus também foi assassinado. Sócrates. Gandhi. Também, Gandhi, né? Por que será esses espíritos se colocaram aqui nessa posição, enfrentando todos os infortúnios para trazer aquilo que eles acreditavam, que eles sabiam, que a fundamentação, mesmo não sendo espírita, é de que todos deveríamos ser entendidos como espírito. Então, a nossa defesa aqui, se é que a gente pode dizer assim, não é que somos espíritas, nós somos espíritos. Antes de sermos espíritas, um espírito, ele é de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer idade, de qualquer condição social, ele é um espírito. E ele já via isso. É muito interessante essa frase, porque o homem faz conquistas belíssimas, científicas, vai para a Lua, vai tá mandando sondas e investigações interplanetárias, já tem aí a internet das coisas, geladeiras que vão cuidar da nossa vida. Assim, o homem, ele é tão espetacular, a inteligência é capaz de forjar tantas coisas maravilhosas para a gente viver mais e melhor, mas, né, o mas é que sempre dá aquela... Mas a gente ainda, infelizmente, a intelectualidade ou a inteligência não necessariamente significa moralidade, significa ética, significa respeito ao outro, significa olhar para o outro com uma simpatia, uma empatia, melhor dizendo. Então, essa frase aqui, a gente não precisa nem ficar falando muito, né? É maravilhosa. E ele fala uma outra também que eu gosto muito, que ele diz que a preocupação dele não era o barulho, não era o grito dos maus, não é? Era, sim, o silêncio dos bons. E que bom que nós estamos acordando enquanto um país, né? Como se diz aí, o gigante acordou. Que bom que a gente está acordando. Claro que ainda não está na condição ideal, estamos longe dessa condição ideal, mas que bom que a gente já está olhando para as nossas questões como coletividade. Então, se faz bem para mim, tem que fazer bem para você. Então, isso já é um grande diferencial. Não? Opa, já é um grande começo. E olha só, um grande abraço para a Nina Tavares, que é lá de Monteiro, na Paraíba. Opa, que né? beleza. E olha só, a Adélia Freitas respondeu aqui, a nossa companheira Rosa. É muito legal. Mesmo com tudo isso acontecendo em nosso país e com os desafios que enfrentamos todos os dias, acho que não devemos perder a fé jamais. A doutrina nos ensina que tudo tem um porquê. Então, continuemos fazendo a nossa parte com todo o amor que temos dentro de nós. Olha aí, obrigado, Adélia. É isso que a doutrina tenta fazer. Hoje a doutrina espírita é aquela que mais mantém obras sociais nesse país, né? Ou seja, aquela que tenta, de alguma forma, auxiliar aqueles que pouco têm,
criar um processo empático com cada trabalhador espírita, no sentido de ver o outro diferente, como sempre nos solicitou Jesus. A Flávia de Fortaleza, ela diz aqui que ela está achando interessante, ela disse que começamos a fazer trabalhos voluntários em comunidades, como ela diz que faz, e de repente ela já está fazendo coisas, né, aquela caridade totalmente desinteressada, como fazer uma prece para alguém que desencarnou e a gente nem sabe o nome. Que acha que nestes casos já estamos começando a ver o outro como irmão. Eu pego um pouquinho aqui a carona no que você falou para pensar sobre os julgamentos que a gente faz quando a gente olha casos como agora, por exemplo, que está sendo noticiado desse terrorismo, etc. e tal. Se a gente conseguisse pensar que aquele que provocou é um espírito completamente ainda inconsciente da sua real natureza, né, que ele é um necessitado das nossas preces, talvez a gente criaria uma atmosfera muito mais pacífica no nosso planeta, porque, em geral, as pessoas ficam diante de uma tela de televisão apreciando aquelas notícias repetidamente, exaustivamente, e o nosso pensamento vai lá, né? A gente fica absolutamente julgando, condenando e tal. Claro que a gente não acha lindo e nem nada, mas se a gente conseguir pelo menos olhar, como eu acho que Jesus olhou para a gente e falou, pai, eles não sabem o que fazem, não é? A gente poderia ter um mundo um pouquinho melhor. E olha, agradecer a presença da Carla Cristina Campos, a Janice Freitas, eu sou lá das Alagoas, olha aí que coisa linda, Janice. A Silvia Ferraz da Silva, e o Adenilson Félix diz, boa tarde, mensageiros da luz, menos, Janilson, né? Sou um fiel telespectador de vocês há 2 meses, né? Gostaria de sugerir o temas colônias espirituais. Olha, isso aí vai dar um pouquinho de confusão, né? Então, mas a gente vai deixar mais para frente. A gente vai falar, né? Um grande abraço. Maravilha, e a Janice volta aqui, verdade, somos vítimas das consequências dos nossos atos, infelizmente. Todos nós estamos subordinados a uma lei chamada de causa e efeito. Então, não adianta reclamar, o que é preciso é agir. Como é que você muda algo? Fazendo esse algo diferente, né? Vamos parar de levar vantagem em tudo. É assim que nós vamos conseguir mudar. Se cada um fizer a sua parte, como a Silvia diz aqui, né? Então a gente vai poder mudar um pouquinho a nossa realidade. Fernanda, nossa querida Fernanda de Guarulhos, ela diz que o tema é difícil, então quando o tema é difícil é porque a gente ainda não sabe, não aprendeu, segundo ela. Então, na fraternidade, ela disse que estava pensando quando ajudamos de forma que podemos fazer as pessoas, ajudar as pessoas que conhecemos, mas no momento que vem um pedinte, por exemplo, ali do lado do seu vidro no carro, ainda tem o receio, por ele poder estar drogado ou poderia assaltar, então ela vê que ainda a fraternidade ainda está, né, meio capenga aqui, que temos que melhorar. Sem dúvida, Fernanda, mas assim, a gente é muito maior essa fraternidade. É claro que esses pequenos gestos já vão nos auxiliando a ter um pouco mais de transitar, olhar para o outro como igual, mas é natural, a gente vive realmente em cidades em que a desigualdade de oportunidades, uma criança que deveria estar na escola está num farol vendendo alguma coisa, enfim, a gente realmente tem esse comportamento e não se culpe por isso.
O despertar da consciência é você já compreender que, puxa, olha, não foi legal. Se você, às vezes, tem algum garotinho que você pode conversar, trocar uma palavra, que é muito mais olhar para aquela pessoa e dizer, ela está ali, você está vendo ela, você não está só comprando algo dela. Isso é maior do que você aceitar a bala que ele está vendendo. Não, e nós temos que pensar também de que forma nós podemos fazer as coisas. Se todos nós dessemos algum tipo de esmola, em cada farol haveria filas de gente lá para pegar a esmola, né? O que nós temos que fazer é colocar o nosso dinheiro em prol de instituições sérias, que aproveitem cada centavo daquilo ali empregado, né? Por isso que quando a gente pede aqui pela nossa pela FEAL, as casas André Luiz, olha que trabalho maravilhoso. Quando a gente pede lá pela nossa instituição, Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar, que pertence ao Caminho da Luz, que nós atendemos mais de 3.500 crianças diárias, adolescentes, idosos. Eu tenho a certeza de que cada centavo ali depositado tem um fim verdadeiro, né? Então, assim, e a gente gostaria que quando a gente tivesse mais entidades sérias como essa, o que aconteceria? Essas pessoas não estariam na rua. Poderiam buscar outras formas de se manter com muito mais dignidade, com muito mais respeito, né? Então está aí o desafio. E nós temos que zelar pela nossa segurança. Não tem como a gente ter que acreditar em tudo ali. Vamos olhar com respeito, com dignidade, não com desprezo, né? Agora, a caridade material é outra coisa, né, Soraya? A nossa querida Laide Silva do Tucuruvi diz que está na escuta. Ela diz que somos todos irmãos, mas muitos ainda não sabem disso. Muito bom, Laide. Ainda por falta de conhecimento. E um dia vão entender. A Márcia do Ipiranga agradeceu a resposta e diz, falando sobre o tema, ela diz, quem mata em nome de Deus se considera um Deus e tenta impor pela força sua própria vontade. É isso mesmo. A gente está anestesiado, o ser ainda não despertou, não é não, Carlinhos? Não, sem dúvida nenhuma. E eu queria trazer aqui uma frase, nós estamos quase aí chegando ao final do nosso programa, mas o Juarez Alves, ele diz o seguinte: quando há fraternidade, o amor é sereno. Quando há solidariedade, o amor é ativo. E quando há caridade, o amor é vivo, né? Por isso que a doutrina espírita é baseada nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Não é aquela salvação que nos liberta de todos os males, mas é a salvação no sentido de trabalho em prol do nosso crescimento espiritual. Não é a caridade material que a doutrina espírita nos fala, é a caridade de servir ao próximo. Um alô, um bom dia, como vai? Gostei do que você fez hoje, como a sua comida estava boa, muito obrigado por abrir a porta, muito obrigado por ter paciência comigo. Tá aí, né? Uma caridade, Soraya. Encerra para nós nosso lindo programa de hoje. Que alegria. Na família que está nos assistindo aqui hoje. E por falar dessa grande fraternidade, a gente não poderia deixar de encerrar convidando você a fazer parte do nosso Clube Amigos da Boa Nova, ligando no 0800 12 18 38. Faça parte desta grande obra, que nós possamos continuar juntos, sendo fraternos, amorosos, tendo sempre Jesus como nosso modelo, que a gente não tem como errar. Foi muito bom estar com vocês, a gente espera você na próxima semana. Até lá!